pelo comentário do Reinaldo Azevedo a respeito do voto do Cássio e do Alexandre de Moraes. STF vota se haverá outro 8 de janeiro. Alexandre não quer. E Nunes Marques? Vamos ver aqui o texto do Reinaldão. Está nas mãos ou nos votos do Supremo Tribunal Federal a manutenção da disciplina democrática, com todas as suas óbvias imperfeições ou convite ao vale tudo. O que se deu no dia 8 de janeiro no Brasil foi de tal sorte grave que o julgamento em curso e os que ainda virão revestem-se de um caráter didático civilizatório. O que se decide no fim das contas é a forma do exercício da divergência, é aceitável que se rasguem a Constituição e as leis que exortem as Forças Armadas a um golpe de Estado? Se depender do ministro Alexandre de Moraes, os que fizeram essa escolha podem pegar 17 anos de cadeia ou mais. Se depender de Nunes Marques, o criminoso levará um puxão de orelha em liberdade, claro. Quem sabe à espera de uma nova oportunidade. As peripécias de Aécio Lúcio Costa Pereira em julgamento estão em todo canto. Ele foi preso em flagrante no Senado e gravou vídeos da invasão que publicou nas redes sociais, orgulhoso do seu feito. A investigação sobre a sua conduta não deixou a menor dúvida de que sobre o seu propósito, evidenciado em muitas outras provas: depor o presidente legitimamente eleito e entronizar o candidato que havia sido derrotado com o concurso da intervenção armada, no caso os militares. Não se limitou a proclamar nos botecos as suas convicções golpistas. Ele resolveu pôr em prática os seus intentos dolosos. E por isso, em seu voto, Moraes defendeu a pena de 17 anos, 15 anos e meio dos quais em regime fechado. Imputou-lhe os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado e associação criminosa armada. O ministro foi até generoso na dosimetria. Pelo topo, renderiam 33 anos de cana. O voto do relator tem um eixo, a saber: não existe aqui liberdade de manifestação para atentar contra a democracia, pedir a volta da tortura, pedir a morte de inimigos políticos, os comunistas, e para pedir intervenção militar. Isso é crime. Houve a entrada criminosa e golpista em um prédio onde havia bloqueios, em dinâmica de vandalismo e violência, com ações organizadas que se estenderam muito além do ingresso no edifício, e não houve recuo, porque o objetivo era claro: obter uma intervenção militar, conseguir o golpe de Estado, derrubar o governo democraticamente eleito. Quais foram os crimes? Que tal Aécio Lúcio tenha que o tal Aécio Lúcio tenha concorrido para dano qualificado e deteriorização de patrimônio? Bem, isso aparece claro até para Nunes Marques. Mas e a abolição violenta do Estado Democrático e o golpe de Estado? Bem, então é preciso consultar a lei e os fatos. Reproduz os artigos 359L e 359M do Código Penal. Artigo 359L. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Artigo 359M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o Estado legitimamente constituído. Pena: reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à de violência. Não sei se percebem, e isso será importante ao comentar o vergonhoso voto de Nunes Marques, mas os tipos penais não punem propriamente a abolição do Estado de Direito e o golpe consumado. Fala-se da tentativa, até porque, por uma questão lógica, que o ministro 10% de Bolsonaro não deve alcançar, se o criminoso fosse bem-sucedido, ele não seria punido, não é? Passaria a integrar o poder, suas vítimas é que pagariam o pato. Já tratei desse raciocínio estúpido no programa O É da Coisa. O próprio Moraes observou: várias pessoas defendendo que o crime não ocorreu porque não conseguiram dar o golpe de Estado. Ora, não existe crime de golpe de Estado, porque se tivessem dado um golpe de Estado, na verdade, quem não estaria aqui seríamos nós para julgar o crime. Quem dá golpe de Estado não é julgado porque ganhou na violência o que democraticamente perdeu. Por isso que as elementares do tipo são bem claras: tentar
depor. Nunes Marques não decepcionou os reacionários de todos os quadrantes. Votou pela condenação do réu a 2 anos e meio em regime aberto, apenas por dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Isso bem entendido, se a maioria da corte entender que ele deve mesmo ser julgado pelo Supremo. O doutor abraçou a tese da defesa e quer que o caso migre para a primeira instância. Ignorada a letra da lei, o ministro entendeu que os demais crimes seriam impossíveis porque os meios empregados não se mostraram eficazes. Lembrou que não havia sinal de que as Forças Armadas poderiam intervir. O valente magistrado mostraria disposto a punir apenas golpistas bem-sucedidos. Se é que me entendem, é uma aberração. Aécio Lúcio foi preso no Senado, mas poderia ter sido flagrado no STF, justamente o tribunal integrado por Nunes Marques. Também nesse caso, pois o Luminar veria não mais do que 2 imputações leves. Seu voto começa por desrespeitar a casa que o abriga, a Corte Constitucional. Não tivesse havido danos ao patrimônio, então não haveria, segundo o seu, por assim dizer, de raciocínio, crime nenhum. Ou por outra, milícias poderiam se organizar para impedir o funcionamento do Supremo, por exemplo, cobrando a deposição armada de todos os ministros, desde que fossem educados e não quebrassem nada. Vamos ser claros, esse senhor não estava julgando o réu do dia. Ele já está desenhando o voto que dará quando chegar a hora de Bolsonaro sentar nos bancos dos réus. E ele vai. Ou seja, o Reinaldo já está dando bola cantada que o Bolsonaro conta com o Nunes Marques e conta com o André Mendonça para tentar se livrar da cadeia ou, no mínimo, reduzir as penas deles. Porque é esse o efeito de um ministro que vota contra majoritário. Porque é uma corte aí com 11 ministros, né, gente? Então, é isso que está se desenhando aí no cenário de um eventual julgamento do Bolsonaro. Domingo no Parque. Vamos entender aqui direitinho. Respondendo ao desembargador aposentado do TJ do Distrito Federal, Sebastião Coelho da Silva, que se apresentou como um dos advogados da defesa, Moraes anunciou a responsabilização legal de todos, absolutamente todos, os autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, e destacou: tratam-se de atos golpistas, e ainda ele emendou: às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas fazem parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque. Então as pessoas vieram, pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hop Hari, em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo, vamos quebrar alguma coisinha aqui, agora vamos invadir o Senado, vamos invadir o Palácio do Planalto, agora nós vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir. A Ordem dos Advogados é uma defensora intransigente da democracia. É isso, a Constituição não abriga o direito ao golpe de Estado e a democracia só pode punir as tentativas de golpe, de abolição do Estado democrático e de direito. Se os fascistoides fossem bem-sucedidos, os punidos seriam os democratas. Nunes Marques falou em crime possível, ele está errado como quase sempre. Ele sim se nega a defender a condenação possível em nome de uma condenação impossível. É o seu voto mais vergonhoso numa já longa lista de vergonhas, meus queridos e minhas queridas. Texto impecável aí do Reinaldo Azevedo, quase que um comentário, né, em cima do vídeo para todo mundo acompanhar aqui